Tem uma pergunta aqui do podcast Minha Mãe e Eu, que ela fala assim: é verdade que a atividade cerebral das mulheres é maior que a dos homens e que áreas? Eu acho essa discussão sobre atividade cerebral comparada uma questão que é muito enganosa, em geral. Por quê? Primeira coisa é o seguinte: a atividade cerebral, ela não é idêntica a todos os momentos da vida. E não é idêntica conforme as coisas que a gente sente. Pelo contrário, ela muda com isso. Então, eu posso dizer assim, é verdade, eu tenho mais atividade cerebral, ou seja, eu tenho um gasto, vamos usar de maneira mais simples possível, eu tenho um gasto metabólico maior, né, mais ATPs, funcionando em algumas áreas do cérebro, o que quer dizer simplesmente mais estresse. Porque quando você está mais estressado, você está gastando mais energia no seu cérebro. Um monge não vai gastar mais energia, vai gastar menos energia. Eu posso dizer o seguinte, não, eu tenho mais atividade neurológica, metabólica, como você vai falar, porque eu estou me esforçando mais, é uma coisa da cultura. Eu posso falar que eu tenho mais atividade cerebral por uma questão intrínseca do funcionamento do meu cérebro. Então, eu entendo perfeitamente que o subtexto é esse último assunto aqui. Não é que eu estou fugindo dele. Mas só para lembrar que, assim, quando a gente vê esses dados por aí, falam, o cérebro dessa pessoa é assim, o dessa daqui é assado. O que não está em discussão mas eles foram medidos de maneira realmente correspondente, fazendo uma mesma atividade. Essas pessoas têm a mesma idade, porque essas coisas mudam com a idade e assim por diante. A resposta quase sempre é não. E a conclusão sobre isso é o seguinte: a grande verdade hoje em dia é que a gente não é que a gente não tem base para dizer. A grande verdade é que assim, as atividades se distribuem como uma curva. Pensa assim, essas curvas se sobrepõem muito mais e tem muito mais a ver com a idade das pessoas e a variação individual entre elas do que o sexo. Essa é a verdadeira resposta. Eu sei que parece uma resposta sem graça, mas é como se eu dissesse assim, não, isso não é verdade. Ainda que eu conheça as evidências, posso falar, claro, sei quais são as áreas, todo esse papo. Mas esse papo que está lá, que está publicado na literatura internacional, ele tem um quê de não verdade, porque justamente quando você vai olhar, tá bom, mas varia mais eu tenho um ano a mais, um ano a menos, ou varia mais o sexo? Varia mais ter um ano mais, um ano a menos. Então, essas variações, elas estão dentro de uma margem de erro, de um, assim, a gente pode falar assim, de um intervalo de variações naturais que cria uma fenda aqui que não permite a gente fazer esse tipo de comparação com segurança. E justamente a origem dessas comparações quase sempre é um discurso assim, homem é mais assim, mulher é mais assado, que acaba separando coisas que quando a gente vai olhar só para as ressonâncias, então eu não estou querendo ter nada de ideológico aqui, mas quando eu vou olhar só para a ressonância não funciona tão bem, não é tão verdade, ou melhor, não é verdade.